Esta semana recebi algumas perguntas e percebi que quase todas elas tinham a mesma raiz. Comparação. É completamente normal e quase que automático nós estarmos constantemente a comparar-nos aos outros. Mas raramente é justo. Porque este é o Entre Cenas e todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade. O meu nome é Luís Reboredo e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Bom, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Entre Cenas. O meu nome é Luís Reboredo. Antes de mais, eu gostava de agradecer do fundo do meu coração a toda a gente que tem estado desse lado, a acompanhar este podcast, que tem interagido, dado um feedback. Admito que tem superado as minhas expectativas, porque eu não sei, eu estava a contar talvez com meses de ouvintes, meses de seguidores, e de repente já estamos nos 100 e tal seguidores no Instagram, já tenho não sei quantos ouvintes no Spotify, e do nada tenho dezenas de pessoas a mandar mensagens a dizer que ouviram o episódio, que gostaram, que se identificaram com isso. E, malta, isto é, para além de ser super importante para mim, é super especial. E torna-se ainda mais especial e mais bonito saber que tem alguém desse lado que está a ouvir, que está a identificar-se e que, de certa forma, vê este podcast como terapia. E por isso, eu esta semana tenho um pequeno desafio para vos lançar, ou para te lançar. Vou falar para ti que estás desse lado. Então eu quero desafiar-te, a ti, a convidares pelo menos um amigo a ouvir um episódio do meu podcast. Malta, é um desafio simples, ok? Por isso não custa nada, não tem que fazer nada, é só partilhar. Da mesma forma como partilhamos um Reels, estão a ver? É igual, é só pegar e enviar. E esse amigo será certamente muito bem-vindo aqui, como é toda a gente. E é isso, esta semana recebi algumas perguntas, foram bastante até, algumas perguntas nas minhas redes sociais e nas redes sociais do podcast, e eu percebi que havia aqui uma linha de pensamento daquelas perguntas, que era a comparação. E eu assim, opá, que tema fixe para falar aqui no podcast, mas eu como não quero que seja só um tema e vamos falar disso, eu decidi fazer aqui a cena do perguntas e respostas. E então peguei em algumas perguntas que tenho aqui no computador e vou pegar aqui na minha cábula porque escolhi algumas perguntas que achei que eram interessantes responder. E hoje vou falar então aqui numa versão um bocadinho diferente. Perguntas e respostas de curiosidades, ou até perguntas, algumas delas mais intimistas, sobre mim, sobre a minha carreira, sobre as decisões, e vou responder aqui. Por isso, pergunta número 1. Luís, alguma vez sentiste que estavas atrasado em relação aos outros atores? Sim, várias vezes. Eu parece que agora estava aqui naquela cena do se é verdade ou se é mentira. Sim, é verdade. Já me senti muitas vezes atrasado em relação aos outros atores, a outros artistas. Se é normal, é completamente normal nós olharmos à nossa volta e vermos as pessoas, algumas a avançar, outras a recuar, e querermos sempre comparar. Tendencialmente nós temos sempre, ou pelo menos gostaríamos sempre de nos comparar com os melhores. É isso que nos ensinam, a comparar-nos sempre com os melhores e queremos ser como eles. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que há coisas que acontecem no tempo certo. E nesta fase que eu estou a viver, que pronto, é uma fase em que estou a recomeçar, não do zero, mas de metade do caminho, eu sinto que as coisas já poderiam estar noutra fase, se já tivesse começado mais cedo. E aí, claro, que olho para os meus colegas atores e vejo que a vida deles avançou de forma artística de uma forma muito mais rápida, mais fluida, e que se calhar se tivesse tomado algumas decisões há mais tempo, que se calhar teria no mesmo patamar. Porém, eu acho que é um bocadinho injusto nós estarmos aqui a comparar o nosso palco ao palco dos nossos colegas. Isto porquê? Nós somos seres humanos, somos pessoas, temos sentimentos, somos todos diferentes, diferentes personalidades, diferentes características físicas, psicológicas, diferentes vivências, diferentes tipos de fé, sei lá, mil e uma coisas. Podia entrar por aqui, somos todos diferentes, resumindo. E isso, de certa forma, influencia
as consequências das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos objetivos, tudo. Ou seja, não é por eu tomar exatamente a mesma decisão ou tentar seguir exatamente o mesmo percurso que o meu colega que vai dar certo para mim. Nós não somos iguais, não vamos, se calhar, lidar com as pessoas iguais, porque são coisas que não dependem só de nós, e isso traz consequências e traz ritmos de vida completamente diferentes. É normal, às vezes, sentirmos um bocadinho atrasados na nossa vida. Isso acontece até mesmo no nosso seio de amigos. Temos amigos que têm ou que tinham os mesmos objetivos de vida que nós, e ou já casaram, já têm filhos, e às vezes a gente olha à volta e diz: fogo, uou, a vida, se calhar estou a ficar para trás. Ou se calhar não, e neste momento, na minha vida já não penso tanto nisso. Claro que gostava de se calhar, de estar noutro patamar, e se calhar se tivesse começado mais cedo, e olhando agora aqui um bocadinho para o panorama dos meus colegas, dos meus amigos, se calhar já poderia estar nesse patamar se tivesse arrancado ao mesmo tempo que eles, mas ao mesmo tempo percebo que foi preciso eu viver algumas coisas para poder chegar ao ponto onde estou agora e para perceber algumas coisas e para ter, sobretudo, maturidade para lidar com algumas situações que estão a acontecer ou que aconteceram recentemente. Por isso, sim, já me sentia atrasado em relação a outros atores. Não me sinto atrasado neste momento. Sinto que as coisas estão a começar a acontecer no tempo que deviam, e está tudo certo. Por isso, bola para a frente. Pergunta número 2. Já pensaste alguma vez em desistir da tua carreira artística? Bom, posso dizer-vos que esta para mim foi a pergunta. Porque até eu perceber a profundidade, ou até eu conseguir aprofundar esta pergunta, eu pensei muito. Isto porquê? A primeira vez que eu li esta pergunta pensei, desistir da minha carreira artística? Sim, talvez, já pensei que isto não fazia sentido. Mas depois de eu refletir sobre isso, eu percebi que, na verdade, eu nunca pensei desistir da minha carreira artística. Se eu já pensei, e agora reformulando aqui a pergunta, se eu já pensei alguma vez desistir do desconforto que às vezes a minha profissão me traz, já. Inúmeras vezes. Porque temos momentos na nossa carreira que são super delicados, que nos deixam completamente vulneráveis a vários níveis e desconfortáveis. E se eu já pensei desistir desse desconforto, já. Agora, se alguma vez eu pensei desistir daquilo que eu mais amo fazer, daquilo que mais me faz sentir vivo e que tem um propósito neste mundo, não. Nunca pensei parar de ser criativo, parar de ser artista, parar de ser ator, bailarino, pisar o palco, ligar uma câmara. Nunca. Nunca, 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 nunca. E foi a esta profundidade da pergunta que eu quis chegar da segunda ou da terceira vez que eu li esta pergunta, porque achei que a pergunta era muito boa e que merecia uma resposta mais refletiva, porque me fez realmente pensar nisto. Por isso, não, nunca pensei desistir da minha carreira artística. Já pensei várias vezes em reestruturá-la, é um facto, mas desistir nunca. Vamos à pergunta número 3. Qual foi o momento mais inseguro da tua carreira? Bom, como é que eu posso responder a isto? Momento inseguro. Posso dizer que a minha carreira, neste momento, é completamente insegura. Eu estou a começar. Há muita insegurança. Não foi ao acaso que eu deixei toda uma vida estável financeiramente para trás e que decidi ir à descoberta e explorar e experimentar, cair, levantar. E por isso, neste momento, eu sinto que estou a passar uma fase, não digo de insegurança, mas de alguma incerteza, ali com um bocadinho de medo à mistura também, mas ao mesmo tempo com muita coragem. Agora, respondendo a esta pergunta de forma super objetiva, se eu pudesse escolher um momento em que eu me senti completamente inseguro na minha carreira, talvez tenha sido em algum casting que tenha corrido mal, ou algum projeto que se calhar não tenha acontecido, ou até mesmo se calhar algum momento que eu não tenha sentido que fosse suficiente artisticamente. Mas pegando aqui numa cena isolada, vou pegar aqui num casting.
Porque projetos que não aconteceram são alguns que estão na gaveta e que um dia vão ver a luz do dia, por isso não vou dizer que me façam sentir inseguros. Estão lá, estão guardados, estão pensados, falta só pô-los cá fora. Por isso eu vou pegar aqui num casting que uma altura correu mal. Quando digo mal, é mal. Eu fui ao Porto fazer um casting para uma curta-metragem. Era uma curta-metragem que tinha um bom argumento, tinha uma boa história. Mandaram-me as coisas com imenso tempo, eu preparei a personagem, tudo incrível. Só que, paralelamente, na minha vida estava a acontecer qualquer coisa a nível pessoal, já não me lembro o que era, a nível familiar. E eu aquela semana do casting não andava mesmo cansado, não andava a dormir bem, não andava motivado. Pronto, e eu, de certa forma, aquilo foi nos princípios em que eu decidi focar na minha carreira. E pronto, opá, de certa forma, como é nos primeiros castings, uma pessoa está com outro foco, a gente fica mesmo, pronto, tanto que faz um casting só e não consegue fazer muitos ao mesmo tempo. Então foca-se naquele e quer ser bué perfeccionista, bué detalhista e vai mesmo ao detalhe. Depois com o tempo a gente percebe que há ali algumas ferramentas que nos ajudam a preparar aquelas bases mais rápido, o decorar um texto, a criar a personagem, explorar a personagem, por aí fora, e ajuda-nos a chegar a um bom trabalho de forma um bocadinho mais rápida e até mesmo mais sólida, digamos assim. Pronto, eu preparei-me, né, dediquei aquela temporada toda para aquele casting, e eu cheguei ao casting super entusiasmado. Entrei no casting, bom dia, boa tarde, blá 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 blá. Era um casting com contracena, tinha uma rapariga a contracenar comigo. Eu faço o casting e pronto, Luís, olha, obrigado. Depois, entretanto, entramos em contacto contigo. Pronto, eu virei costas. E assim que chego cá fora, sabem aquela sensação do tipo, ei, a ganda merda, que merda de casting. Pronto, foi isto que eu senti. Não sei dizer exatamente o que é que aconteceu, mas eu senti que não era sequer a personagem que estava lá. Pronto, não me enganei nenhuma vez no texto, não, isso para mim é um bocadinho é o que é, mas tipo, sabem quando sentem que não entregaram nem 5% daquilo que tinham preparado? Pronto. E isso afetou-me, eu fiquei tipo, eia, que porcaria de casting, tipo, não mostrei nada daquilo que valia, pus em xeque todo o meu percurso. Pronto, aquilo bateu-me imenso e senti-me super inseguro, tanto que depois tive um mês e tal, que não queria fazer castings. Fiquei assim um bocado traumatizado. E depois, entretanto, a minha coach, a Carla, pronto, disse, Luís, acontece, há castings que correm bem, há castings que correm menos bem, tudo certo. E depois desbloqueei isso e pronto, agora felizmente tenho feito alguns castings, mas sim, foi um dos momentos que eu me senti mais inseguro, que senti que não estava no meu porto seguro de todo. Mas olha, bola para a frente. Ora bem, vamos à próxima pergunta. Luís, de que é que tu tens mais medo hoje? Bom, do que é que eu tenho mais medo hoje? Na minha vida pessoal, eu tenho fobia a aranhas. Mas não é disso que eu tenho mais medo. A verdade é que neste momento eu já não tenho medo de falhar e também não tenho medo de tentar. Na verdade, o que eu tenho mesmo medo é de não conseguir alcançar o meu sonho. E isso assusta-me. Assusta-me para caraças, mesmo. Porque neste momento eu apostei as minhas fichas todas e sinto que, sei lá, as coisas têm que dar, não é? Têm que andar. E admito que tenho muito medo que não consiga alcançar o meu sonho. Mas isso só faz com que eu queira avançar. Por isso, neste momento sinto que não tenho mais nenhum medo, a não ser esse. Última pergunta. O que é que mudou em ti depois de decidires ocupar o teu espaço? Esta pergunta foi fácil para mim de responder, porque, tal como temos vindo a falar nos últimos episódios, nós depois tomamos uma decisão, as coisas não acontecem só no dia a seguir. Mas a verdade é que nós no dia a seguir sentimos a mudança. Apesar de não ser visível, nós já percebemos que houve uma mudança. E eu senti-me mais tranquilo, muito menos dividido e
mais equilibrado. Talvez por ter percebido qual é realmente o meu propósito. E acho que é isso. Acho que não posso acrescentar muito mais porque sinto que há muita coisa ainda por vir. É isso. Bom, malta, passamos então à outra parte do podcast e vou olhar aqui para a minha cábula porque já que olhei para aqui ao menos assumo esta parte toda. E o que é que eu queria dizer com este podcast? Com este episódio. É super normal nós compararmos com outras pessoas, compararmos com outras situações, compararmos com vivências. É super natural. Porém, lamento informar-vos, da mesma forma que é super natural, é super exaustivo. É super exaustivo porque vocês parece que estão à procura de algo que não conseguem alcançar. Por isso, às vezes, o melhor é a gente pode realmente olhar para o lado, pode ir buscar alguma inspiração lá, mas não fazer do que o nosso colega está a fazer de um objetivo igual ao nosso. E sim preocupar-nos um bocadinho mais em trilhar o nosso próprio caminho e perceber que a nossa vida não é uma corrida sincronizada e que nós não temos que andar todos ao mesmo ritmo, nem todos ao mesmo passo, e está tudo bem com isso. Está mesmo tudo bem com isso. E por isso, se às vezes tivermos que recomeçar, que assim seja. Que nunca nos falta força, que nunca nos falta fé, a vontade, os abraços e vida que segue. Por isso, quero encerrar este episódio. Eu penso que vai ser um bocadinho mais curtinho que os outros, mas gostava muito de encerrar este episódio com aqui um pequeno pensamento. Eu quero que tu saibas que não estás atrasado na tua vida, não estás atrasado na tua jornada, nem estás fora do teu caminho. Tu estás em processo. Estás a descobrir-te, estás a aprender e estás a crescer. E todos nós estamos nessa fase. Ninguém nasce ensinado. Na verdade, o meu pai diz-me isto muitas vezes. Nós precisávamos de 2 vidas. Uma para aprender e outra para viver. E eu não podia estar mais de acordo. E sinto que neste momento estou numa fase de aprender. E que se calhar mais lá para a frente vou começar a viver. Por isso, encerro com uma pergunta, como não encerrei no último episódio, mas encerro neste. E quero perguntar-te de forma direta se tu sentes que te estás a comparar ou tu sentes que estás a construir-te. E é isso. Malta, muito obrigado por estarem desse lado. Acabamos assim mais um episódio do nosso podcast. Este é o Entre Cenas, o meu nome é Luís Reboredo, porque todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade. Vemo-nos no próximo episódio.